A gente segue falando sobre isso com a Priscila Asbeck, porque, Pri, esse estudo de desestatização da Petrobras é um estudo que está sendo falado, que foi falado ontem, né, pela equipe econômica, mas não tem prazo, né? Na verdade, pode ser mais uma sinalização política do que efetivamente prática, de que de fato pode acontecer, né? Bom dia. Bom dia, Marcela, bom dia, Jairo, bom dia a todos que nos acompanham. É exatamente isso. Então, o governo ele vai falando sobre privatização da Petrobras em meio a essa discussão fortíssima de aumento do preço dos combustíveis, em meio ao questionamento da população sobre inflação muito alta, sobre preço da gasolina batendo recordes, preço do diesel também subindo muito. E aí o governo ele tenta responder com essa série de iniciativas e uma delas é falar sobre privatização da Petrobras. Então, só recapitulando, a gente teve a troca no Ministério de Minas e Energia, então saiu o ministro Bento Albuquerque, entrou o Adolfo Saxida e uma das primeiras coisas que ele falou foi exatamente sobre a privatização da Petrobras. Mas ontem eu estava acompanhando também essa coletiva que foi feita pelo PPI, né, por esse programa de concessões do governo, e aí a equipe econômica foi perguntada algumas vezes pelos jornalistas sobre prazo para essa privatização da Petrobras. E eles não responderam sobre prazo, eles falaram que ainda não tem um prazo, justamente porque eles têm que mandar o pedido para o Congresso, é o Congresso que tem que aprovar essa privatização para que ela siga adiante. E aí o que dizem os especialistas que acompanharam já outros processos de privatização, que acompanham de perto esse setor? Eles dizem que as chances de uma privatização da Petrobras são remotas. Por quê? Porque vide o que aconteceu com a Eletrobras, é um processo que não é simples, tem muita resistência política. O processo de privatização da Eletrobras, vale lembrar, já se arrasta por mais de 4 anos. Então esse talvez fosse o prazo que a gente teria aí para uma privatização do tamanho da Petrobras, mas considerando que no caso da Petrobras a questão é ainda mais sensível. A Petrobras é uma empresa ainda mais conhecida e que tem também um fator histórico que as pessoas se lembram muito, que é aquele slogan do petróleo é nosso. Então tem uma resistência muito grande a uma privatização da Petrobras. Então não é um assunto simples. Como você disse, Marcela, é uma estratégia então do governo de ir falando sobre esses assuntos. Eles jogam vários assuntos ao mesmo tempo, né? É difícil para a pessoa comum conseguir até acompanhar tudo isso. Para a gente que é jornalista, está aqui acompanhando diariamente, tem um monte de assunto junto sobre essa questão de aumento de preços, de combustível, mas é o governo tentando falar sobre isso e se blindando para lá no período eleitoral poder falar, olha, a gente tentou fazer isso, a gente tentou fazer aquilo, e nesse blindar de ataques de possíveis oponentes ali no momento da eleição. Por isso que tem a questão dos estados, do ICMS, que os estados não estão fazendo, a gente já zerou os impostos federais, a Petrobras tinha que ser privatizada, não está sendo privatizada, não sei mais o que fazer, já troquei tantas vezes o presidente da empresa e os preços estão subindo, não é culpa minha, é basicamente mais ou menos isso, né? E ainda tem, a gente coloca fundo de equalização de preços, aí compensação, então tem uma série de projetos, de fato, que estão acontecendo e é aquilo que a gente vem falando aqui, fica até meio repetitivo, mas é porque o noticiário traz isso pra gente, mas fica aquela batata quente, né? Então, o governo federal joga a batata quente para os estados jogam a batata quente para o governo federal e a população acaba sofrendo, né? Porque essa situação não tem nenhuma resolução. E assim, o que os economistas dizem que poderia ser uma eventual solução, talvez um caminho possível que não fosse tão ruim. Eles falam de um caminho de crédito extraordinário, que seria algo pontual para conseguir combater esse aumento do preço dos combustíveis. Então, quando você usa os dividendos da Petrobras para amortecer preços, isso bate no teto de gastos. Então, a solução seria fazer um crédito extraordinário para poder usar esse dinheiro que vem dos lucros da Petrobras para amortecer esses preços via crédito extraordinário, porque seria algo mais pontual. Qual que é o caminho que eles estão aventando nesse momento e que os economistas do mercado estão assustadíssimos? Decretar o estado de calamidade pública. Porque o estado de calamidade pública é um cheque em branco. Então, você coloca uma situação de calamidade, a desculpa para isso é o aumento do preço dos combustíveis, guerra na Ucrânia. Com isso, o governo ganha um cheque em branco para fazer os seus gastos e isso gera um risco muito grande para as contas públicas, bate a inflação. Até por isso que os economistas falam que um caminho melhor para fazer frente a uma situação que é emergencial, de fato, que as pessoas estão sofrendo, seria fazer algo pontual ali com crédito extraordinário para resolver essa situação, mas sem deixar a situação, eles falam muito que assim, onde passa um boi, passa a boiada. Se você colocar o estado de calamidade pública, o céu é o limite, né, para os gastos. Exatamente. Obrigada, Pri.